Olá, meu nome é Thiago Pianca e essa é a minha aula sobre transtorno do jogo. Vamos falar sobre bets, cassinos, online e a epidemia de saúde pública. Para começar essa aula para vocês, então, eu vou usar como vinheta um caso clínico. Um homem de 35 anos, separado, com ensino superior completo, que teve o início do seu envolvimento com bets há 3 anos atrás. E a progressão do seu uso das bets, dos jogos online, envolveu venda do carro, dívidas com amigos, abandono pela esposa. Esse paciente costumava usar muitas horas por dia, com um grave prejuízo no trabalho, deixava de trabalhar basicamente para estar apostando. O seu tipo preferido de apostas era aposta no tipo de cassino virtual, aqueles com roletas, caça-níqueis, blackjack, enfim, mais do que a aposta esportiva, que acaba sendo mais comum no Brasil. Mas ele gastava muito tempo com isso, e eu vou entrar no detalhe com vocês em seguida. Além disso, um tabagismo associado durante o jogo. Apenas enquanto jogava, fumava. Fora dos momentos de jogo, praticamente não fumava. Começou a ligar uma coisa na outra. Das características do jogo. Então, assim, é uma particularmente diferente nesse paciente que, mesmo sem dinheiro, ele persistia acessando a plataforma procurando bônus para tentar seguir jogando. Quer dizer, o jogo em si era o que trazia ele, não tanto a questão do dinheiro, de poder ganhar um prêmio muito grande, poder ficar rico, milionário, coisas que a gente vê por aí. Ele queria seguir jogando. Então, assim, ressalta-se o aspecto de compulsão nesse tipo de caso. Quer dizer, a pessoa busca aquilo por buscar, porque aquelas coisas, as luzes piscando, os estímulos visuais, os sons, a adrenalina circulando e especialmente a dopamina que faz repetir, estavam ali presentes e batendo forte o tempo inteiro. Mesmo os centavos de bônus que ele conseguia, eventualmente, mexendo na plataforma, justificavam jogar mais uma rodada. E interessante mesmo, ganhar uma rodada significava para ele poder jogar muitas outras rodadas. O comportamento, então, de procura mantida por um reforço intermitente. Então, assim, dentro dos conceitos, né, então, da psicologia comportamental, né, o reforço intermitente é aquele que vem, né, de maneira que a gente não tem certeza. Né? Pensa, então, no modelo animal, o ratinho, né, acionando a alavanca. Né? Se ele recebe sempre uma recompensa, é um determinado estilo, é um reforço, né, que é sempre o mesmo. Só que se ele só vai receber a recompensa, comida, água, o que for, a cada X número de pressionadas, isso acaba tendo um reforço ainda maior. Né? O potencial disso, de marcar, ó, aqui tem uma recompensa, no momento em que tu repete isso muitas vezes, é muito forte para o cérebro. Acaba sendo, inclusive, maior e mais reforçador do que aquele reforço que acontece sempre. Né? E o sinal crítico, então, desse paciente era uma busca ativa de oportunidade de jogar, mesmo sem ter recursos. Quer dizer, então, ele seguia jogando, jogando, mesmo sem poder ganhar nada, ou ganhando muito pouco. Se caracterizou esse paciente ao buscar ajuda por uma síndrome de abstinência. Né? Apesar de ter parado há poucos dias, ele apresentava então, insônia, pensamentos intrusivos sobre o jogo, né? Fico vendo o jogo quando fecho os olhos, aquilo que também é chamado por alguns de efeito Tetris, né? Por aquele joguinho das pecinhas. A pessoa fica muito focada numa mesma imagem ou parecida, de forma que quando ela fecha os olhos, ela continua vendo. Ele continuava vendo isso por muito tempo, às vezes até mesmo por uma noite inteira enquanto tentava dormir. Além disso, uma fissura, um desejo persistente de retornar ao jogo. E o mecanismo, então, de privação dopaminérgica e de busca sensorial de recompensa. Quer dizer, né, ele ficava sem aquela estimulação dopaminérgica e aquilo marcava para ele, você precisa buscar isso novamente. E assim ele sentia muita vontade de jogar. Vamos falar um pouquinho então sobre classificação. Em relação à classificação nosológica, a DSM-5-TR fala em transtorno do jogo, né, gambling disorder, né, dentro das categorias de transtornos relacionados a substâncias e vício. Né, e já o CID-11, né, coloca o transtorno de jogo, né, com os 6C50, né, dentro das adições comportamentais. O transtorno do jogo também foi conhecido como transtorno do jogo patológico, né, anteriormente, e também pelo nome ludopatia. Tá? E o que é interessante a gente perceber?
é a primeira adição comportamental descrita. Né? Muito posteriormente veio aí o transtorno do jogo eletrônico, né? Tanto em CID-11 quanto em DSM-5, né? Mas assim, essa foi a primeira e já tem muito tempo. Só que na época, quando foi descrita, era sempre pensando no jogo enquanto jogo offline. Né? Então, o jogo no cassino, no caça-níqueis, na mesa de pôquer. E agora a gente está vendo uma mudança na própria apresentação desse tipo de transtorno, quando ele se apresenta baseado em jogos eletrônicos, em jogos especialmente no smartphone, na palma da mão, como a gente diz. Né? Vamos passar então os critérios. Né? Então, para o DSM-5, que estipula bem os critérios, né, eles nos falam em 9 critérios que a gente precisa ter 4 ou mais nos últimos 12 meses. Então, esses critérios são preocupação persistente com o jogo, tolerância, né, ou seja, a necessidade de apostar quantias crescentes ou de ficar cada vez mais tempo, né, podemos pensar em relação a esse nosso paciente da vinheta, tentativas frustradas de parar ou de reduzir, né, tenta parar e não consegue, sintomas de abstinência como ansiedade, irritabilidade, insônia, que acontecem ao parar de jogar, uso do jogo para escapar problemas ou para regulação afetiva, né? Então, assim, a pessoa usa aquilo como uma forma de escapismo. Eu uso para lidar com as minhas emoções, eu me anestesio com isso, é aquilo ali que eu vou quando eu tenho um problema, ou eu vou para dar uma regulada, como se diz. Né? É muito comum com substâncias, também pode acontecer com o jogo. Perseguição de perdas, né? Caçar o prejuízo, ou em inglês, o chasing losses. Né? Então, a pessoa perde, mas ao invés do estímulo de perder fazer com que ela diga assim, não, vou parar, isso aqui não está bom para mim, pelo contrário, aquilo faz ela pensar que ela aí sim tem que jogar para ir atrás de ganhar aquilo que ela perdeu, como se fosse magicamente em algum momento o mundo recompensar essa persistência dela. E isso é uma das características mais importantes, uma das que mais causam dano a esses pacientes. Quer dizer, não conseguem parar, mesmo em face de perdas, mesmo num jogo que não tem chance alguma de ganhar. Mentiras para esconder envolvimento com o jogo, comprometimento das relações, dos empregos, das oportunidades e dependência financeira de terceiros. Né? Esses pacientes acabam se endividando e às vezes se endividando com dívidas das piores possíveis. Muito pior do que com bancos, se endividam muitas vezes com agiotas, né? Com pessoas que emprestam dinheiro ilegalmente e que podem pôr a vida dos pacientes em risco real. Né? Em relação então à gravidade, estratifica-se a gravidade em leve, moderado, severo, conforme o número de critérios para o DSM. Então, o paciente, né, da nossa vinheta apresenta mais de 8 critérios, com certeza. Né? Então, acaba sendo uma adição grave. Em relação à neurobiologia, o que vale a pena destacar sem se ater demais a explicações técnicas demais? O jogo ativa intensamente nosso sistema de recompensa, né, localizado especialmente no núcleo accumbens e regiões próximas. Libera dopamina de forma comparável às substâncias de abuso. Não costuma ser tanto quanto determinadas substâncias, como cocaína e outras drogas, né, que costumam liberar realmente quantidades enormes de dopamina, mas libera o suficiente para fazer com que aquele comportamento seja repetido várias e várias vezes. E aí os pacientes tentam parar e alguma coisa diz para eles que eles devem continuar. Essa é a característica da dopamina, de marcar aquilo que a gente precisa repetir. E aí a pessoa vai lá e repete. Mesmo não sentindo mais prazer, ela repete. E isso é uma coisa que é importante a gente diferenciar quando a gente fala dopamina. Nem sempre a estimulação dopaminérgica está diretamente ligada ao prazer. Frequentemente, sim. A pessoa, quando está sentindo prazer, também tem dopamina. A dopamina está marcando, repete isso, que isso é bom. Só que e a gente vai ver isso muito claramente em pacientes que estão há muito tempo dependentes, seja de substâncias ou seja de comportamentos, as duas coisas ficam dissociadas. E eles passam a ter a vontade de repetir, apesar de aquilo não ser mais prazeroso, porque já perceberam os prejuízos daquilo. É um quadro que fica muito triste, evidentemente. E o reforço intermitente, como eu falei, é um mecanismo mais potente em previsibilidade do que vai acontecer depois, mistura um pouco de dopamina com noradrenalina, a pessoa fica naquela, eu vou conseguir, até que consegue, tem um pico, né, de liberação das duas substâncias, e eu tenho que conseguir mais disso.
Essa é a verdadeira droga, né? E acaba sendo, de certa forma, vocês percebam, endógena, né? Quer dizer, a pessoa recebe isso pelos seus sentidos e o organismo diz assim, nossa, isso é ótimo, repito. E o resultado acaba sendo uma dependência comportamental, né, estruturalmente similar a uma dependência química, de fato. Né? Os sistemas neurobiológicos adicionais, então, como eu já tinha mencionado, né, o noradrenérgico, né, aquela elevação de noradrenalina, norepinefrina, mediante a excitação, né, ou arousal em inglês. O sistema serotonérgico, né, que fica meio hipoativo, associado à impulsividade, quer dizer, a pessoa fica mais impulsiva, e isso talvez tenha uma relação com o sistema serotonérgico. E o córtex pré-frontal, né, que nos desregula, de certa forma. Né? Quer dizer, esses pacientes frequentemente não conseguiram desenvolver adequadamente o freio para o comportamento, que é o que existe no nosso córtex pré-frontal. Quer dizer, eles não conseguem parar. Por quê? Porque o freio não está dizendo o suficiente, assim, segura isso daí está te fazendo mal, segura que a longo prazo não vai dar certo, né? Deixa de prestar atenção na sensação imediata. Então, o córtex pré-frontal muitas vezes está hipofuncionante nesses pacientes por várias razões. E aí nós chegamos naquele ponto que eu tinha mencionado anteriormente, as bets versus os cassinos clássicos. Né? Então, tem muitas diferenças. Né? O cassino presencial, que por muito tempo a gente pensava assim, oh, as pessoas se viciam, é perigoso, etc. Com certeza é, e com certeza em lugares em que os cassinos são liberados, tem algumas pessoas que se viciam e têm dificuldades. Mas veja, no cassino presencial temos acesso limitado, né? Quer dizer, a pessoa vai, tem que ir até lá, né? Tem um ciclo mais longo, então assim, ela tem um limiar de entrada um pouco mais alto, quer dizer, ela precisa ir até o local, muitas vezes, sei lá, pagar a passagem, ir pegar o carro ou ir caminhando, sei lá, quer dizer, ela precisa ter uma série de coisas para chegar até lá, para ir fisicamente jogar, né? E ela fica jogando lá e, bom, chega um ponto que ela não aguenta, por mais que os cassinos sirvam comidinhas e lanches, etc. Chega um ponto que ela volta para casa e encerra esse. Agora, quando a gente está falando das bets digitais, os cassinos online, eles estão 24 horas por dia na palma da mão, dentro do celular. Né? E as apostas acontecem sempre em tempo real. A entrada é muito pequena, quer dizer, porque a pessoa não precisa se deslocar para lugar nenhum, não precisa pagar para entrar, não, nada disso. Ela pode entrar com pouquíssimo dinheiro, com poucos reais, às vezes até mesmo com centavos. Então, o limite é que diz assim, acho que eu não vou porque é demais para ir até lá. Isso aí não existe. E conta ainda com algoritmos personalizados. Como se não bastasse essas coisas todas, as bets digitais fazem uma coisa que, se a gente transpor para os cassinos, soaria realmente ridículo. É como se o cassino fosse bater na casa da pessoa e dizer assim: bom, faz um tempão que você não está vindo jogar, vamos lá, eu vou te levar, vou te dar umas fichas grátis. Então, cassino presencial não faz esse tipo de coisa, não manda representante. Agora as bets mandam e-mail, mandam mensagem, dão, você ganhou o bônus grátis, volte a jogar conosco. Quer dizer, para aquele paciente que está tentando sair, é um grande problema, porque ele fica recebendo estímulos dizendo volte, 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 e daqui a pouco ele é fisgado de novo. Né? Literalmente é esse o termo, é como se fosse um peixe, né? Ou uma baleia, pior ainda, né? Que gasta, 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 né? E esse termo baleia, né? O whale em inglês, ele está dentro da literatura e do que se entende, né? Do comportamental de jogos eletrônicos, quer dizer, as pessoas buscam aquele grande gastador. Né? Isso aí vamos falar mais em outras aulas aí sobre dependência de eletrônicos e de jogos eletrônicos também. Mas enfim, em relação à epidemiologia no Brasil, né, temos então cerca de 10 milhões de brasileiros com jogo arriscado ou problemático, e entre menores de 18 anos, 55% apresentam dependência versus 39% dos adultos. Ou seja, está pegando mais para quem é mais jovem. Tem um outro dado que eu acho interessante mencionar. A maioria dos pacientes com transtorno de jogo, certo? Transtorno de jogo patológico, a gente dizia, né? Das pessoas, se a gente pegar um grupo dessas pessoas, os mais jovens, geralmente 60% deles vão estar usando os jogos online, as bets, enfim. Enquanto que
Nos mais velhos, é o contrário, né, que seria 2/3, né, nos mais novos. Nos mais velhos, 1/3, mais ou menos, é o que vai estar usando as betas online. Ou seja, eles ainda jogam muito no presencial, apesar de todas as dificuldades de ser clandestino no Brasil e tudo, etc. Ainda é dessa forma que eles acabam jogando, né? Então, o que eu ressalto com isso? A capacidade das bets de recrutar pacientes jovens, de recrutar o adolescente, recrutar muitas vezes até crianças para jogar devido aos temas, às cores, os sons e etc. Isso é aterrador, porque eles estão, na verdade, construindo um grupo de pessoas que terão dependência ao longo da vida inteira e que vão estar dando dinheiro para eles a vida inteira. E o perfil, especialmente então homens jovens, de baixa renda e baixa escolaridade, ou seja, justamente aqueles que mais vão sofrer pelas perdas financeiras do que eles vão estar fazendo e que têm menos chance de se recuperar depois. Ou seja, isso é muito danoso. O impacto no SUS, né, nos diz que tem cerca de 10.500 atendimentos por jogo patológico no período de janeiro de 2018 a maio de 2025. E isso está aumentando rapidamente. Uma demanda num crescimento exponencial, quer dizer, a curva está fazendo esse movimento para cima. O custo estimado da saúde já está em 30 bilhões por ano. Ou seja, dificilmente o país, mesmo que cobre impostos em cima das bets, vai ter de volta esse dinheiro. Mais prejuízo para o bolso do contribuinte. E tanto os CAPs quanto as redes de atenção psicossocial estão despreparados para atender essa demanda tão intensa. Afinal de contas, não há muitos especialistas em dependência e muito menos em dependências comportamentais. Comorbidades psiquiátricas, então, são mais a regra do que a exceção. 75% tem um transtorno mental concomitante, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, uso de substâncias, tabagismo frequentemente associado, como no nosso paciente da vinheta, relação bidirecional, jogo como uma automedicação ou às vezes um fator precipitante, quer dizer, o paciente usa o jogo muitas vezes para escapar de situações ruins, ou às vezes o jogo, estar jogando, é que gera esses sentimentos ruins e leva à depressão, à ansiedade, às perdas, enfim, e eventualmente até mesmo casos de suicídio. Então, há um risco importante de suicídio nestes pacientes. De 40% a 60% em algum momento vão apresentar risco de suicídio, e cerca de 20% aproximadamente tentarão suicídio ao menos uma vez ao longo de sua vida. Seja pelas perdas, seja por sentir que está decepcionando, seja por sentir que está sendo inútil, enfim, esses pacientes tentam suicídio e isso é também, mais uma vez, um grande problema. Muitos desses pacientes entram na chamada espiral de endividamento, vão cada vez mais se endividando e, por uma falha cognitiva, acabam achando que jogar vai tirar eles do endividamento. Então, tem casos documentados com dívida de 600, 700 mil reais. Eu mesmo já atendi casos que tinham gastado muito mais de 100 ou 200 mil reais e estavam endividados e tinham botado apartamento, tinham botado carro, tinham perdido família, enfim, a perda é muito grande. Os pacientes vendem os bens, se endividam com amigos e familiares e com agiotas, como eu falei, mencionei anteriormente também, e o fator precipitante de ideação suicida e de ruptura das relações, muito importante também. No caso do nosso paciente, tem o tabagismo como comorbidade. A nicotina também modula a dopamina, norepinefrina e serotonina e sincroniza comportamentalmente. Quer dizer, a pessoa fuma durante o jogo e amplifica essa sensação de excitação, de vou fazer isso mais, o cigarro numa mão e o celular em outra. O tratamento acaba sendo mais complexo, porque a pessoa tem duas dependências biológicas para tratar simultaneamente. E a depressão frequente nos tabagistas faz ela ter um ciclo de automedicação, quer dizer, se deprime, fuma, e fica cada vez pior.
Síndrome de abstinência. Então, o que esperar? Nós temos sinais psicológicos, neurofisiológicos, cognitivos. Então, psicologicamente, ansiedade, irritabilidade, depressão, craving, também chamado fissura em português, aquela vontade de jogar, desespero muitas vezes por jogar. Os sinais neurofisiológicos, às vezes a insônia, tremores, suor, agitação, sensação de inquietude. Cognitivos, pensamentos intrusivos, relato do jogo passando pela cabeça, como a gente tinha mencionado ali anteriormente, e a duração, tipicamente 2 a 4 semanas, com pico nos primeiros 7 a 10 dias. Com o tempo vai passando, só que é muito difícil para o paciente perceber que tem essa luz no fim do túnel e às vezes é desesperador. O tratamento. A TCC, a terapia cognitivo comportamental, é o padrão ouro. A reestruturação de crenças irracionais sobre a probabilidade, quer dizer, não dá para perseguir as perdas, não é porque tu perdeu muitas vezes que certamente vai ganhar na próxima, então a gente precisa trabalhar com essas ideias. O manejo de gatilhos, situações de risco, a prevenção de recaída. Então, quando a pessoa que momentos que ela tem maior probabilidade de jogar, o que faz ela ter em alguns momentos de vontade, o que liga ela, é ver alguma coisa, é um barulho, é um som, é olhar para o celular, é alguém que comentou que ganhou alguma coisa, é olhar para a carteira e ver que não tem dinheiro, enfim, o que faz ela querer jogar novamente. Identificar essas situações e remover todos os gatilhos que for possível, evitar eles ao máximo. Boa parte do tratamento é isso. E aprender a como se regular emocionalmente como uma alternativa ao jogo. O que eu coloco no lugar? É possível colocar um outro hobby, uma outra coisa que dê algum tipo de sensação positiva para a pessoa ficar bem, ao invés de jogar? Temos que sempre pensar essas alternativas e promover mudanças de vida. Temos algumas opções de farmacoterapia, como assim, só que são todas off-label, é importante dizer, farmacoterapia não é uma coisa que é altamente preeminente que resolve de fato o problema, mas pode ajudar em algumas situações pontuais, como por exemplo, usar naltrexona, ou nalmefeno para reduzir o craving, reduzir a fissura, porque é um antagonista de opioides e que às vezes tem essa questão e reduz um pouco também o quanto que a pessoa vai querer voltar a jogar porque reduz o estímulo um pouquinho aparentemente. Não temos grandes estudos comprovando isso que eu estou dizendo. Infelizmente, isso vai muito mais de relatos e de estudos pequenos não controlados. Da mesma forma, outras medicações, como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, encontram seu uso na farmacoterapia através do tratamento de comorbidades, quando a pessoa tem depressão, transtorno de ansiedade generalizada, alguns tipos de impulsividade, a gente pode pensar em usar essas medicações. Também destaco, porque pode ser que vocês vejam por aí, a N-acetilcisteína é uma medicação que tem evidências preliminares para a questão da modulação glutamatérgica, assim como em outras dependências, apresenta assim, evidências preliminares, mas assim, novamente, não tem um papel fundamental e não resolve todo o problema de forma alguma. Coisa que a gente também vai tentar é um plano de manejo. Então, uma avaliação do risco suicídio imediato, ver o paciente está endividado e tem altura, a gente precisa saber se isso é uma questão ou não. É preciso perguntar a respeito, é preciso avaliar acesso a meios, é preciso ter isso bem na cabeça. Um suporte ao manejo da abstinência, eventualmente usar um pressone, uma melatonina, prescrever higiene do sono, avaliar todas as comorbidades possíveis e presentes e resistência, então, a referência, perdão, para TCC especializada em jogo patológico. Uma coisa que é bastante importante de ser mencionada são os mecanismos de autoexclusão. Existe no Brasil um bloqueio nacional de CPF para 141 casas de apostas que são legalmente autorizadas online a estar atuando e que atua com reconhecimento facial impedindo criar contas alternativas e não é reversível durante o período escolhido. O que o cidadão faz? Entra nesse endereço, autoexclusãoapostas.fazenda.gov.br, ou a gente pode dizer, procura no Google, procura ali, autoexclusão de aposta, e vai cair nesse site que é do próprio governo, vai ter que fazer login via plataforma do SouGov, e vai conseguir com seu CPF excluir a possibilidade de participar de qualquer tipo de aposta online por um período determinado, que
pode ir até 12 meses ou indefinidamente. A pessoa só pode voltar a jogar se ela for novamente no site e pedir para retirar. Detalhe, durante o período escolhido não é reversível, né? Então, com máximo de 12 meses. Né? Então, bota lá 6 meses, por 6 meses não adianta voltar no site, ele não vai deixar. Se botar indefinido, esse período acaba sendo de 12 meses. Então, é no mínimo, né, de um ano de segurança em relação a isso. Tem algumas limitações, que é de não bloquear sites ilegais, que são fora do país, né, offshore, e necessário suporte terapêutico para prevenir essas recaídas no pós-período também. Né, pode ser bem perigoso. Também, além desse bloqueio, então, a gente faz uma reabilitação financeira e familiar, psicoeducação para a rede de apoio sobre como lidar com isso, um apoio ocupacional pelo retorno ao trabalho e restauração da autoestima, e indica sempre grupos de apoio com jogadores anônimos como complemento, e muitos pacientes se beneficiam bastante desse contato com pessoas que estão vivendo as mesmas dificuldades. No Brasil, os jogos eles são regulamentados desde 2018, né, que houve a legalização de maneira um tanto quanto apressada, e a lei foi regulamentada de fato melhor em 2025 com essas questões: o bloqueio do CPF para os jogadores que têm problemas, o reconhecimento facial para evitar que menores de idade participem, e o grupo interministerial de saúde mental, né, e implementação. Ainda a gente precisa de mais tratamento para estes pacientes. Os recursos disponíveis, né, para atendimento são a rede de atenção psicossocial no SUS, né, com os CAPS AD com a porta de entrada mais fácil e mais certeira para esses pacientes, onde eles vão encontrar pessoas que saibam lidar com dependências, né. E os guias de cuidados do Ministério da Saúde de 2025-2026 também é bastante útil. É necessário ter mais treinamento ainda na RAPS, porque poucas pessoas ainda dominam essas coisas. E integrar com a saúde mental geral. Né? O transtorno do jogo ele não é uma fraqueza, é uma doença neurobiológica validada no DSM-5. Demanda diagnóstico precoce, tratamento integrado e vigilância do risco suicida, que é bastante importante. O paciente da vinheta, o MS, ele pode se recuperar, mas ele precisa de intervenção estruturada agora. Com isso eu encerro minha aula. Se essa aula foi interessante para você, deixe um comentário, né, que eu agradeço muito também, ou compartilha com alguém que precisa ver essa aula. Obrigado.